um protesto marcou a sessão solene que homenageou os 131 anos da assinatura da Lei Áurea. Aconteceu ontem na Câmara dos Deputados. E a Vitória Abel resume pra gente como foi essa confusão. Vamos ver. A sessão solene na Câmara dos Deputados, que homenageou os 131 anos da Lei Áurea nesta terça-feira, foi marcada por tumulto e protestos. A lei que oficializou o fim da escravidão foi assinada pela Princesa Isabel em 1888. O ato foi marcado por protestos do movimento negro que não aceita o título de redentora dado à princesa. O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL, descendente de Isabel, presidiu a sessão solene e, ao discursar, relativizou a escravidão, argumentando que há registros da prática em vários momentos da história. A escravidão ela é tão antiga quanto a humanidade. É quase que um aspecto da natureza humana. É muito importante entender o que combate a escravidão. É muito importante entender o porquê que existe a escravidão no ser humano. O deputado ainda defendeu que a abolição só foi possível graças ao que chamou de consciência cristã, que prevaleceu na sociedade, ressaltando um protagonismo da igreja no processo. O deputado foi vaiado por manifestantes e o discurso foi interrompido por gritos de ativistas do movimento negro presentes no plenário. A deputada Thalíria Petroni, do PSOL, criticou a homenagem à Princesa Isabel e lamentou o que chamou de desconhecimento histórico dos colegas deputados. 13 de maio é dia de denunciar. Denunciar esse próprio apagamento de que a nossa liberdade foi concedida pela bondade de uma princesa. Nós nascemos livres. O deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL, também esteve presente na sessão solene e defendeu a valorização e preservação da história da Princesa Isabel. E aí, Caio, como é que a gente analisa esse embate hoje de ontem? Que insanidade essa fala da deputada Thalíria, né? Ela nasce com direito natural, os escravos nascem com certeza com direito natural à liberdade, mas numa situação jurídica de não liberdade. E dependeu sim da bondade da Princesa Isabel e do caráter da Princesa Isabel, mas não somente dela, né? A Lei Áurea, assinada 13 de maio de 1888, foi talvez a data mais importante da história da história brasileira, não só porque marca o início, né, da emancipação da população afrodescendente, que é um processo que perdura até hoje, infelizmente ainda não está concluído, mas também ela vai coroar os esforços de algum dos maiores, dos melhores brasileiros que já nasceram aqui no nosso território. A gente está falando de André Rebouças, Luiz Gama, José do Patrocínio, Machado de Assis, Castro Alves, Joaquim Nabuco, Dragão do Mar e a Princesa Isabel, que escondia escravos, que patrocinava quilombos, né, que tinha uma série aí de ações no sentido de ser uma protagonista não só da história, mas do movimento abolicionista, né? Faz rir, Carlos Aros, faz rir a comparação que esses deputados aí da esquerda fizeram com Marielle Franco. Marielle Franco, ela se celebrizou mais pelas circunstâncias da sua morte do que pelo que fez em vida. Pelo amor de Deus, né? E esses movimentos negros, que na verdade são movimentos rubro-negros, porque só tem militante de esquerda, então esses movimentos rubro-negros, eles querem diminuir, eles querem invisibilizar essa personagem histórica e eles preferem inclusive endeusar um mito, né, que é Zumbi dos Palmares, do século XVII, cuja biografia, a maioria dos elementos aí não é dada como certa, mas que com certeza ele próprio possui escravos. Por quê? Porque ele estava imbuído da mentalidade do século XVII, né? Final aí de 1690, por aí. Então, existe um grande anacronismo aqui, né? A gente querer julgar com os valores atuais as pessoas daquela época. Eu recomendo aí, ouvinte da PAN, o programa de ontem com o Negão, com o Alessandro Negão, do canal do Negão, que a gente fez o programa Pânico. Eu tive o prazer de participar com ele e a gente discutiu isso. E sobre a fala do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, quando ele fala da escravidão como um fenômeno da humanidade, na verdade uma vergonha, uma chaga da humanidade, isso é verdade. Tanto que a origem da palavra escravo é igual à da palavra eslavo.
E da mesma forma, né, qualquer um que tem um mínimo de conhecimento da Bíblia sabe que os negros no Egito escravizaram o povo hebreu. Então isso daí é uma coisa que data de antes, tá relacionado a guerras, a submissão de povos, né? O contorno racial, no caso brasileiro, ele vem a posteriori com base numa pseudociência. E é uma pena, porque isso, de certa forma, impregnou o nosso inconsciente coletivo. Agora, falar uma bobagem, que nem essa deputada federal, em plenário, falando que 13 de maio é para ser denunciado, 13 de maio é para ser celebrado. Isso é um revisionismo histórico burro. Burro.